estamos na revista, na lição 4, as figuras bíblicas da igreja. Nós estamos na página 19. O texto base que nós estamos estudando é Coríntios 12, 12 até o 31. Eu vou fazer a leitura. Paulo também fez uma pergunta absurda aos crentes em Coríntios. Acaso Cristo está dividido? Tem que haver união na igreja? É imprescindível que todos os crentes façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, né? O apóstolo Paulo, ele está vindo de um contexto aqui de divisão na igreja ali, uns querendo ser um pouco melhores, alguns talentos que as pessoas têm e dons que são mais aparentes, e as pessoas davam mais prioridade para isso. E ele vem combatendo isso. Hoje em dia eu trabalho cabeleireiro, né, já há 20 anos, mas eu trabalhei um tempo numa empresa que aí nós fazíamos fralda, né? Só para a gente dar uma introdução aqui. E lá tinha vários departamentos lá. Tinha o departamento de compras, departamento de vendas, tinha a parte da fábrica que fabrica, tinha a limpeza, tinha o marketing, tinha vários departamentos ali, né? E um dependia do outro. Quem trabalha em empresa sabe como é que é. Então, quando nós estávamos lá na empresa, na UPAC, eu trabalhava numa empresa aqui na Anhanguera, o vendedor vendia. A preocupação dele era entregar o produto. Eu trabalhava na produção, a minha preocupação era fazer o produto. Então, às vezes, a gente dentro desse congregado de cada um tem sua profissão ali, cada um tem o seu a fazer, mas só que um depende do outro, né? Se eu produzir a expedição, não etiquetar lá e não chamar logística, o produto fica lá, não adianta o vendedor vender. Então, o departamento comercial, se ele vendesse lá também e não comprasse a matéria-prima, não tinha material. Então, mesma coisa aqui que o apóstolo Paulo está fazendo com o corpo. Ele está usando a figura do corpo para falar sobre a função da igreja, que todos são importantes, todos os membros e todos os dons que foram distribuídos para todos ali, né? E foi isso que ele estava falando aqui, sobre essa unidade. A igreja ela tem que ter uma unidade, desde a pessoa tem um certo dom, e todos esses dons, eles são usados para a igreja. Então, Deus, quando derramou o Espírito Santo lá em Atos, quando ele dá o dom, é para edificar a igreja, né? Não é para, eu tenho um dom, esse dom é para mim aqui e tal. Não. Deus, ele dá o dom conforme a igreja vai necessitando. Se houver uma necessidade dentro da igreja do dom específico, Deus, ele é o esposo da igreja, que a gente vai entrar aqui, ele vai lá e dá esse dom se tiver alguma necessidade, né? O Mateus, ele veio aqui e falou para a gente que o pessoal que está em casa, que quiser acompanhar as outras aulas, já está todas postadas no YouTube. É só vocês acessarem lá. Ele fez uma ordem, ele classificou tudo certinho, tem toda uma sequência. Esse foi o recadinho que ele veio dar para a gente aqui. Vamos fazer a leitura. A diversidade dos membros. O corpo humano está composto de muitos membros, cada um com sua função bem distinta e peculiar. Romanos 12, 4. Porque assim como o corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. O apóstolo Paulo, quando ele vem falar aqui, ele é muito feliz nisso, né? Cada um tem a sua função dentro do corpo, cada um tem o seu dom dentro do corpo, né? Você pode ver que tem muitas pessoas e muitos membros, que nem o Reginaldo, ele de manhãzinha aqui, vou dar honra para ele não está aqui, né? Ele vem e tal, vai ter um preleitor, ele já põe a água, ele já distribui, ele pensa nisso, né? Outro exemplo também, que o irmão deu a semana passada, o rapaz das cadeiras, aquilo ficou na minha cabeça. No dia que o irmão não veio, não tinha ninguém para pensar se as pessoas iam ficar em pé ou sentada, né? E cada dom desse é muito importante, né? Cada
o dom de amor, de você se doar, de você sentir o amor pela outra pessoa, se colocar no lugar dela, né? Eu quero dizer. Esse acho que é um dom um dos mais, assim, a gente não pode classificar dom, né, pastor, aqui? Ficar falando que um é melhor que o outro, mas você vê que é um dom que às vezes as pessoas elas não dão reconhecimento. Que a pessoa ela sente o que a outra está sentindo ali. Esse é um dom muito, assim, e a pessoa sofre junto. Muitas pessoas têm esse dom muito aflorado e ela chega, quer fazer coisas pela pessoa que ela não faz às vezes nem por ela. Né? A generosidade, tem pessoas que são muito generosas. Né? E o apóstolo Paulo ele está falando aqui, ele vai falar aqui em Coríntios 12, 20. Vou fazer essa leitura. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então, o que ele vai falar dessa unidade do corpo. São vários membros, mas todos trabalhando para o mesmo corpo. Eu não sou membro, eu vou trabalhar para mim, eu vou fazer um negócio. Não. É sempre pensando na unidade. Na empresa que eu trabalhava lá, o cara vendia, mas ele tinha que ficar preocupado comigo lá se eu produzia ou não. O outro fazia determinada coisa, mas pensa, será que o cara faturou lá? Será que chamaram a logística para pegar? Será que está tudo certinho? Tal. E desse jeito, o corpo, ele vai crescendo. Ele vai crescendo. Um vai crescendo no dom aqui, o outro vai crescendo ali, vai edificando a igreja. E aqueles que são mais fraquinhos, um vai ajudando o outro, vai alimentando. Daqui a pouco o corpo vai tomando uma forma. Já vê aqueles caras que vão para a academia? Eles começam devagarinho, tal, ali, vai fazendo condicionamento. Aí vai tomando aquela forma, aquele corpo, e vai desenvolvendo, vai desenvolvendo, e vai desenvolvendo. Deus tem distribuído dons aos crentes, não conforme nosso desejo, mas conforme sua vontade, para que o bem da igreja, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos e para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, como eu falei no começo, esses dons, todos esses dons que Deus ele dá, é Deus quem dá o dom. Muita gente, a gente ora, busca, tal, e Deus ele vai ajudando ali, mas só que Deus é que distribui os dons, conforme Ele apraz. Ele é soberano para distribuir os dons, né? Então, aqui mais para frente vai falar sobre essa questão de se o pé quer ser mão, ele não é do corpo? Não, ele é do corpo. O pé não é mão, quer dizer, ele é do corpo? Ele é do corpo. Só porque ele não é mão, ele não é do corpo? Ele é do corpo, sim. Então, cada um tem uma particularidade dentro do corpo. Pode falar, irmã Merinha. Graça e paz, irmãos. Amém. E é interessante porque assim há uma sincronização. E às vezes é complicado. Eu já vi uma história também que um funcionário ele era excelente no que ele fazia. Ele trabalhava sentado numa bancada, ele era excelente. E o encarregado dele, porque era metalúrgico, ele viu que ele poderia desempenhar melhor, entendeu? Podia cuidar, ser líder. Sim. Não ser um encarregado, mas ser um líder da seção. E ele, a princípio, ele não queria, não, porque eu amo o que eu faço. Eu sou feliz e satisfeito no que eu estou fazendo. Sim. Não, mas você vai ganhar mais. E ele mudou. Ele acabou aceitando. Mas houve uma infelicidade nele. O fato dele estar ganhando mais, o fato dele estar sendo visto, participando de reuniões, isso não trouxe prazer. Então, é bem interessante também a gente estar sensível a estar onde exatamente o Senhor Jesus nos quer. Não que nós não possamos fazer outras coisas, ajudar. Mas, às vezes, é necessário você ficar onde o Senhor quer. Porque o Senhor sabe quem você vai alcançar, qual a função que você vai ter. E como você falou assim, você citou o exemplo do pé. O pé não pode estar na mão, né? Entendeu? Mas se ele estiver no pé, o desempenho dele vai ser tremendo. E com relação a ver pessoas que fazem algo na igreja, eu lembrei do nosso saudoso irmão Xandu. Quando eu cheguei aqui, ele já era idoso. Então, assim, ele sentava aqui atrás, ele sabia exatamente qual eram os interruptores de luz. Toda vez que eu tento acender ou apagar, eu me confundo. Mas ele era excelente nisso, ele sabia exatamente todos. É perfeito nessa questão, né? Então, assim, eu vejo que todos têm a sua importância, seja criança, seja jovem, adulto, e todos têm uma função e todos são importantes, né? Ninguém está para fora, todos são importantes. Obrigado. E nessa empresa também tinha um rapaz que ele fazia essa parte de segurança, né? E ele ficava para lá e para cá.
Aí a peãozada falava, esse cara não faz nada, meu. Esse cara fica para lá e para cá, meu. Ele ficava... Então, depois nós descobrimos que a segurança ela também é muito importante dentro da empresa. Então, quando você entrava dentro da empresa lá, tem um negócio lá, estamos há 300 dias sem acidente. Ele era responsável pelaquilo. Né? Você ia cortar alguma coisa com estilete, ele falava, ó, a luva. E ele era aquele cara, ó, você ia pegar a escada, amarra a escada, põe o cinto, tal. Ah, você vai fazer, põe o óculos. Então, era muito importante. Teve um dia que teve um acidente lá, que foi muito feio, o cara quase perdeu o dedo, né? Mas não chegou a perder. Aí eu olhei e falei, a importância de ter um técnico de segurança dentro da empresa. Ah, ele não fazia nada, ele não faz sim. O cara trabalha, ele é muito responsável. Ele é muito responsável por tudo aquilo que faz ali. Nós da Igreja Batista, nós temos historicamente já, né, bastante debates acerca dos dons, isso é saudável. Né, até alguns anos atrás, vamos lá, começo do século XX, não se falava tanto. A partir do século XX começou a se falar mais dos dons, também por causa da influência que foi crescendo, né, o movimento pentecostal, e eles trouxeram essa questão da diversidade dos dons. Aí fez com que, inclusive, as igrejas tradicionais, históricas, como as batistas, começassem a pesquisar o assunto, né? Porque não dava só para falar assim, somos contra, não funciona, né? Não, nós temos que entender o processo, o que está acontecendo. Né? E hoje existe, claro, dentro das igrejas batistas, um olhar muito equilibrado, né, e muito maduro também. Né, acerca dos dons. Né? Nós temos pastores diversos, né? Nós temos pastores que são cessacionistas, né? Que não veem a atualidade de alguns dons. Né? Outros já são continuistas, que acreditam na continuidade de todos os dons. Né? Mas o fato é que quando nós vamos lá para o tempo bíblico e chegamos nos dias de hoje, existem sim diferenças, por mais que a gente diga que não. Eu vou dar um exemplo do dom de profecia. O dom de profecia, ele era uma fala espontânea mesmo. Ele era uma fala espontânea na época do Novo Testamento e pouco depois. Né? A pessoa se levantava e dava uma fala espontânea lá, falando das necessidades do pessoal da igreja. Mas por que isso acontecia? Porque não tinha ainda o Novo Testamento, isso é verdade. O Novo Testamento foi surgir lá no século IV. A junção dos livros do Novo Testamento só acontece no século IV ou século V. Né? A igreja foi aos poucos, né, amadurecendo essa ideia da formação do Novo Testamento. Não foi assim, alguém decidiu lá, levantou a mão, ó, isso aqui são os livros do Novo Testamento, acabou. Não foi assim. Foi um processo longo. As igrejas foram vendo, puxa vida, esse que o Marcos escreveu é inspirado por Deus. Olha isso aqui. E as igrejas em vários lugares começaram a reconhecer essa inspiração. E esses livros começaram a se juntar. Sim. E depois a igreja foi debater os limites. Agora vai juntar, mas até quantos? Né? Aí depois, em todo um processo de muita reunião, de muita oração, de muito jejum, de muita discussão teológica, de muita pesquisa, chegaram nesses 27. Então foi uma coisa muito séria. Sim. Aí o que acontece? O dom de profecia, no início, eram os apóstolos e os profetas. Né? Existiam profetas no Novo Testamento. Profetas não é só do Antigo. Né? A igreja tinha seus profetas. Né? Então, assim, então eram eles e os apóstolos. Não tinha nada escrito. Então, quem é que falava? Os apóstolos. Eles iam lá, pregavam, e as pessoas que iam lideravam. Então, eles iam dando o que a gente chama de tradição. Eles iam formando o núcleo da crença da igreja. E um profeta levantava lá e entregava a mensagem que Deus deu para ele para entregar. Quando os textos começaram a ser escritos e as igrejas começaram a falar assim, olha, vamos agora falar aqui de Paulo, do apóstolo Paulo em Gálatas, os textos foi ganhando eles foram sendo reconhecidos, né, pela igreja com essa autoridade. E aí os profetas foram diminuindo, até que uma hora acabou. Né? Então, nós não temos história de profetas no século III, no século IV, não existem mais. Eles não existem mais. Mas por quê? Não é porque a igreja deixou de crer. Porque é aí que eu acho que o movimento pentecostal errou. Porque ela vai dizer que a igreja que perdeu o fervor. E não foi verdade. Esfriou, é que a igreja não esfriou, não. A igreja continuou sendo igreja séria. Mas é que os textos foram substituídos. Não precisava o profeta mais se levantar para dar direção para a igreja, porque a igreja já tinha essa direção no texto. Já tinha a Bíblia, né? Já estava lá a direção. Então, hoje eu interpreto o dom de profecia, por exemplo, como a proclamação pública da pregação. A minha interpretação do dom de profecia está na pregação, né? Onde você prega inspirado, direcionado pelo Espírito... Inspirado não, direcionado pelo Espírito Santo. Estou sendo bem técnico agora, hein? Direcionado pelo Espírito Santo a entregar a mensagem de Deus para a igreja dentro do texto sagrado. Esse é o dom de profecia que eu enxergo hoje na igreja. Amém. Ele é mais seguro, ele tem toda uma segurança, ele edifica a igreja, ele abençoa a igreja. Então é sempre bom a gente ter esses cuidados com os dons. Sim, amém. É que hoje em dia o pessoal banalizou muito e você recebe uma profecia de alguém e você fica
até com o pé meio atrás, assim, você fica, né? Porque é tanta coisa que acontece, mas tem, claro que Deus, ele às vezes quer dar um recado para alguém, mas a gente tem a Bíblia, é igual o pastor sempre fala aqui pra gente. Tá lá na Bíblia, como é que tá isso daí? Tá muito, porque a Bíblia é a nossa bússola, né? E a gente vai seguindo assim. Na página 19, vamos continuar a leitura. Deus, o Criador do ser humano, formou o corpo como Ele quis, colocando cada membro onde achou melhor. Nenhum membro é inferior ao outro. Cada membro é importante para o bom funcionamento do corpo. É a mesma coisa com o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 18. Vou fazer a leitura. Deus foi quem colocou cada membro onde Ele quis, né? Deus, ele na sua soberania, Ele achou melhor determinada pessoa ter dom de ensino, determinada pessoa ter um dom específico, o outro dom de línguas, e assim foi que Deus quis fazer. A vontade dele é soberana, a vontade dele é boa, suave e agradável, né? Ele quem dá a direção para a gente, e ele que é o cabeça, que entende, né, das nossas necessidades. Deus tem distribuído os dons aos crentes não conforme nosso desejo, mas conforme a sua vontade, para o bem da igreja, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, todos esses dons que nós recebemos, eles são para a edificação do corpo de Cristo, né? Que muitas vezes nós somos seres humanos, né? E a gente tem uma vaidadezinha. A gente fala assim, pô, vou fazer tal coisa, Deus está me proporcionando isso, Deus me deu dom tal. A gente fica meio, que é do ser humano isso daí, né? Mas é para edificar o corpo de Cristo. Efésios 4, 12 está dizendo: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Exatamente isso que nós estamos falando. É para o serviço do corpo da igreja. Todos esses dons que Deus ele tem nos dado. Continuando aqui. No corpo humano, cada membro precisa dos outros membros para que funcione. Bem como um não pode dizer ao outro, não precisamos de ti. 1 Coríntios 12, 21. Vai dizer, não porém os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Já pensou um corpo sem pé? Vai ficar, não anda. É a mesma coisa na igreja, todos os membros são necessários, continuando a leitura, e devem contribuir para o crescimento do corpo. Deve haver uma interdependência entre eles. Embora haja dons diferentes, Deus ordenou o corpo para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. 1 Coríntios 12, 24, 25. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que tem pessoas que têm determinados dons que não são tão aparentes, os que são mais frágeis, mas Deus, ele vai dar honra a essas pessoas. Dar honra é reconhecer essas pessoas como importantes também, né? Vai reconhecer que teve um dia que nós estávamos aqui à noite, a mocinha que passa a letra não veio, né? Ela precisou se ausentar, a Bia. Então, ficou ali sem ninguém passar a letra. É muito importante isso daí. Os cantores eles sabem a letra, né? Mas era uma música nova, todo mundo se enrolou aqui. E ficou um negócio que parecia que não encaixou, né? Então, cada um é importante aqui, cada pessoa. Pode falar, irmão Jonal. Tudo que aconteceu antes é para o bem no dia de hoje. Sim. Já pensou se a igreja de Coríntios não tivesse problema nenhum?
Aí o apóstolo São Paulo não escrevia, né? Mas foi necessário ela ser dividida, né? Para que o apóstolo São Paulo alertasse as pessoas. E nessa alerta as pessoas que serviu para nós no dia de hoje. Sim. Né? Porque essa palavra, desde quando ele escreveu aos Coríntios, até hoje nós estamos lendo ela e aprendendo sobre o que o apóstolo São Paulo falou. Né? Principalmente, ninguém é melhor do que o outro. Não é porque o irmão tem o dom de Profecia, dirigir línguas. a escola dominical, não vai criticar o irmão que não entende de nada. Né? O irmão não pode ser o superior. Exatamente. Né? Porque é tudo igual. É como se fosse o pastor que ele o dom de pregar, e aí ele queresse prender a igreja assim, e falar e não querer resposta. Como se fosse o sabido, né? Como ele tem essa autoridade, né? Então a igreja, né, sentia muitas vezes cativa, presa a ele. Não tinha liberdade. Sobre os dons. Tudo o que faz aqui em prol da palavra de Deus, o envolvimento da igreja, é um dom. Né? Até o dom de a pessoa de trazer água para o irmão, né? De qualquer coisa que possa acontecer, uma limpeza. Já pensou se o pastor, como ele tem um duelo superior, o pastor tinha que abrir a igreja, o pastor tinha que limpar o chão aqui e passar o pano aqui, porque ele é o superior, e como as pessoas, já que não tem valor nenhum, então que o pastor é superior, ele faz isso aí. Né? Mas não, cada um tem um dever de fazer a obra de Deus, isso é um dom. Cada um tem seu dom. Um dom de falar, um dom de orar, um dom de alertar, um dom de cativar as pessoas, né? Um dom de fazer com que as pessoas estão desesperadas, um dom de aconselhamento, né? Muitas vezes, o camarada chega no lugar ou chega em qualquer lugar, como um gigante, forte, né? Nervoso e tudo. Aí tem um irmãozinho que começa a conversar com ele, né? Começa a conversar e mostrar na Bíblia e tal. Aí daqui a pouco, no lugar que ele sai como leão, ele sai como um cordeirinho. Fala assim, puxa vida, né? Como o meu irmão me alertou, né? E me aconselhou. Aí no lugar dele sair desesperado, ele sai contente, né? E pensando, puxa, quem era como eu achava que eu era? E hoje simplesmente eu não sou nada, né? Então, até esse dom das pessoas é válido, né? O dom de qualquer coisa, de abrir a porta, fechar a porta, né? De fazer uma limpeza, até de ver alguma coisa, digamos assim, até quando quer um cafezinho lá no salão, vem um irmão que passa um paninho, ele está trabalhando para o reino de Deus. Não tem contribuindo, né? Ninguém superior, não. Eu já vi, uma pessoa falou para mim que o pastor subiu de lá, subiu e falou alguma coisa. Aí um irmão levantou, não sei se ela não concordou, e ela falou alguma coisa. Ele mandou ela sentar, que não era ela que estava falando, era o diabo que estava falando. Perante a igreja, uma irmã falou para mim que o pastor falou para ela assim, desse sistema, no meio de 100 e tantas pessoas, rebaixou a irmã. Se fosse um caso, se ele fosse inteligente, ele podia chamar a irmã no lugar lá e conversar com ela, que ele não gostou daquela atitude dela, mas não, esparramou tudo para a igreja. Então, quer dizer que não pode ser assim. Né? Não é que não tem aquele dom e que quer, né, que os outros sejam cativos, irmão. Obrigado, irmão Jonal. Lá no salão, já passou muita gente ali, né, onde eu trabalho. Hoje em dia eu sou cabeleireiro, acho que já passou mais de uns 20 cabeleireiros. E cabeleireira também bastante, manicure. Então, sempre quando a pessoa está começando ali, né, às vezes a pessoa vem crua assim, né? Eu sempre imagino que a pessoa, por mais que eu tenho 23 anos lá já que eu corto o cabelo, né? Fora em casa, né? Minha mãe tinha salão dentro de casa. Então, eu já vi muita coisa. Então, o que acontece? Eu tenho que ter paciência. A mesma coisa aqui na igreja, a gente tem que ter paciência. Aqueles que estão chegando, pegando a mão e... Porque você já sabe, nós, igual o irmão Jonal falou, nós mesmos já sabemos aquilo que é fazer, tudo certinho, já está avançado lá mais, mas eu tenho que ir lá, ver o beabá, tal, é assim, é assado. Eu estava vendo umas aulas de grego, né, aí, e vai começando ali pelo alfabeto, alfa, beta, gama, tal, e vai indo. Então, tem que ser devagarinho, eu não tenho familiaridade com aquilo. Se a pessoa for me ensinar, vai ter que ter uma paciência danada. Eu sei cortar cabelo. Então, aqui dentro da igreja, então é isso. As pessoas estão chegando, a gente vai pegando na mão. Aquele que sabe mais, vai lá, ensina. A gente querer cobrar uma coisa, a pessoa ainda não viu, né? Você sabe um pouquinho mais, tem mais experiência. Vai lá, tal, pega na mão. No serviço, na escola.
Na igreja é a mesma coisa. Aquele que tem mais, né? Acho que tem que ter mais paciência. E muitas vezes no mundo é totalmente ao contrário. Aquele que sabe mais, ele vai lá, ele oprime. Mas dentro da igreja não. Nós temos que fazer essa parte aí, né? Eu acho que é muito importante. E o corpo, com o amor, que vai falar no capítulo 13, aí ele vai crescendo. Aí ele vai crescendo sadio. Pode falar, pastor. Isso que você falou é fantástico, porque assim, na igreja, né, cabe à pessoa que está mais preparada, né, ser um auxílio para aquela pessoa que está crescendo. Isso o apóstolo Paulo vai dizer isso, não vai causar um escândalo para aquela pessoa, mesmo você está com a consciência tranquila, sabe? Estou com a minha consciência tranquila, eu sei que fazer isso aqui não tem problema nenhum. Puxa, mas para aquela outra pessoa que está começando na igreja, ela ainda não entendeu. Então cabe a você abrir mão, né, para uma questão, para abençoar aquela pessoa, não que você está pecando, deixando de pecar, mas para abençoar aquela pessoa, para ela crescer na fé, porque nós somos responsáveis pelo crescimento da outra pessoa. Claro. Ou a gente faz isso, ou a pessoa vai acabar saindo da igreja. Você vai, poxa, vai preferir, estou com a minha consciência tranquila, será que ela que saia? Não é assim. Não é? Então a igreja é invertido. Foi assim que Jesus ensinou. Foi assim que tem lá, a gente vai chegar lá em Coríntios também. Coríntios também vai ter esse tipo de orientação. Sim. Né? Nós tivemos aí um ano estudando Coríntios, nós vimos as orientações do apóstolo. Então, eu até falo para os irmãos sabem que eu sou muito tranquilo. Sim. Eu sou muito tranquilo, por exemplo, eu prego assim. Vocês viram, né? Eu sou muito tranquilo, meus ternos é tudo curto. Então eu prego desse jeito aqui. Se um dia a igreja bater o pé numa assembleia, pastor, a gente quer que o pastor prega de terno, porque é mais bonito pregar de terno, a gente para tirar foto, para fazer Gente, se vocês baterem o pé e falar, eu vou lá no shopping agora e vou comprar terno pra gente, para mim pregar de terno. Você entendeu? Vocês entenderam? Porque assim, é uma coisa que a igreja acha importante. Se a igreja acha importante, para mim, então, assim, a igreja sabe que não é o mais importante a roupa, mas ela quer, por exemplo. O pastor Paulo pregou aqui, ele falou para mim, quando eu comecei como pastor, ele falou pastor Dial, todo domingo, quando eu prego, eu vou de terno. Ele veio de terno, né, irmão Gerson? Eu prego de terno. Né? Ele falou assim, e ele falou que é uma coisa dele, desde quando ele começou no ministério, aí há mais de 40 anos atrás. Então, isso é a liberdade cristã. Sim. Essa é a liberdade cristã. Acho que a gente tem que aprender isso daí. Não tem problema nenhum a gente abrir mão de algo para abençoar o outro. Claro. Não tem problema nenhum, isso é bênção. Amém, pastor. Pode falar, JP, líder dos homens. Graça e paz. Quando a gente fala em corpo, e a gente acaba trazendo uma analogia realmente do nosso corpo, além de corpo como igreja, quando a gente pensa em que os diáconos é quem servem a ceia para os irmãos, e os diáconos tecnicamente estão ali acima, né? Mas são tão importantes quanto os irmãos, tanto que os mais importantes servem os que, entre aspas, não são mais importantes. Todos têm ali a igualdade em termos de importância, mas quando a gente traz uma analogia em termos de corpo, que a gente para pensar, o pastor é o cérebro, os diáconos são o coração, os membros da igreja são os dedos, as mãos, os braços, que a gente tem que estar em sintonia em termos de corpo, é que não adianta o Ministério de Missões, né, Meirinha, Patrícia, Bia, Gina, irem e trazerem pessoas, né, para o corpo, e o cérebro está com falha. Se o pastor não tiver um aprofundamento na palavra, em termos de pregação, não vai durar muito. E não adianta o pastor ser extremamente instruído, ser um doutor da lei e tudo mais, se não tiver membro para quem ele possa passar. Se essas pessoas não forem bem recebidas, e as pessoas que estão aqui não tiverem o dom do amor, dom do acolhimento, o dom de compreensão, também não vai adiantar, as pessoas vão se sentir mal na igreja e vão embora. Então, para a gente ter uma noção de que o corpo tem que trabalhar unido, o corpo tem que ser uma coisa só, em que né, existem algumas divergências em que o cérebro é o mais importante, não, o coração que bombeia, o sangue é que é mais importante, mas não adianta o cérebro mandar o estímulo para o coração, mandar sangue para as veias, para o corpo funcionar, se não tiver coração, de que adianta o cérebro? Ou se tiver o cérebro e não tiver o coração, não vai adiantar. Poxa, e não tem os outros membros, o coração vai mandar sangue para onde? Então, a gente tem que estar em união. O dom do amor, eu acho que tem que estar em todos. Na verdade, é um dom que tem que estar em todos, para acolhimento, para entendimento, para aconselhamento, tudo com amor. Acho que acho que o principal dom, em termos de língua, de sabedoria, dons de revelação. Mas se a gente tiver o dom do amor, acho que a gente vai acabar fortalecendo todos os outros dons que a gente acaba tendo. Essa é a chave mesmo. Obrigado, JP. Foi muito bem. Na página 20, os dons não são dados aos crentes para seu proveito próprio, particular. E ninguém consegue crescer e chegar à maturidade isoladamente. Quando junta a cada parte do corpo, estão funcionando e cooperando bem, o corpo de Cristo vai ser edificado com amor.
Foi o que o JP falou agora, né? Na igreja, todos os membros estão usando seus dons dados por Deus para o seu crescimento. Veja a ordem de Pedro, né? A gente vai ler 1 Pedro 4:10. Servir os dons uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, o que ele está falando aqui? Que nós devemos servir uns aos outros conforme o dom que Deus nos deu. Isso é aquilo que Deus dá para a gente. Bênção. A vontade de Deus é boa, suave e agradável. Pode falar, irmão Gerson. A palavra, irmão, ainda dentro do corpo. Dentro do corpo, né? Esse assunto é tão interessante que a gente, por mais que estuda, por mais que discute, né? Sempre a gente acha algo mais, né? A unidade do corpo é alguma coisa que provém de Deus, né? Deus disse: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor vosso Deus é o único Senhor. Deus é um Deus único, né? Que é uma unidade. Ele trabalha sempre assim, né? A igreja veio ao mundo com essa finalidade. Quando se fala em divisão, aqui alguns anos atrás houve uma divisão de igreja aqui que me deixou até hoje perplexo. Eu fico pensando como é que pode levantar numa igreja uma discussão capaz de levar à divisão. Alguma coisa assim inaceitável. Na época eu fiquei muito triste e fiquei pensando como isso é possível. E vem dessa situação que nós dissemos, os membros apelar para a função que não é a sua. Não é? É verdade. O membro, o amor, por exemplo, que é um dom, é o dom perfeito, né? De Deus que veio para nós, é um atributo de Deus em nós. E Deus não deu isso de forma mesquinha, né? A Bíblia diz que Deus derramou o seu amor em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Foi derramado, não foi alguma coisa mesquinha, não. Então, nada devia superar isso. E quando uma igreja se divide, a rixa superou o amor aí de um lado, né? E alguém sai ferido, alguém sai machucado. Sai. É alguma coisa triste, né? Não tem perdão, né? Não tem. Então, é uma coisa para a gente pensar na necessidade dessa unidade, né? Ontem eu passei o dia lá em Santo Amaro com meu irmão e ele está mostrando as lições que eles estão estudando lá. E eu fiquei feliz, estão estudando sobre a igreja. Amém. Parece que Deus está trazendo à mente, né, do cristão a necessidade de rever conceitos, né, na vida da igreja, na forma de usar os dons, né? E então, Jesus, quando orou pela igreja, ele orou pela unidade. Sim. Ele orou a Deus para que eles sejam um, assim como nós somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, quer dizer, essa questão da unidade, a gente tem que trabalhar por isso sempre, né? E quando os dons são exercidos de forma honesta e na direção do Espírito de Deus, isso acontece, né? E não pesa para ninguém, todo mundo, cada um na sua função, e a soma de tudo isso é bênção para a vida da própria igreja e daqueles a quem ela tem que alcançar, né? E quando vem para cá, pessoas de todas as culturas, de todos os hábitos, de todos os costumes, às vezes dá trabalho, mas aqui existe o dom da paciência para que caminhe com essa pessoa até que ela se equilibre e passa também a exercer os dons como tem que ser. Era isso, nós precisamos pensar muito nessa questão da unidade do corpo, né? É verdade. Porque assim como o corpo tem muitos membros e todos trabalham em prol do corpo, então os membros, os dons são dados à igreja exatamente por isso. O que o irmão Gerson falou é muito importante, viu? O corpo é isso, é soma, né? É soma. É estar junto ali, tá ajudando, tá. Então vamos continuando. Agora a gente vai entrar aqui, a igreja como noiva de Cristo. Acho que todo mundo aqui já foi num casamento, né? Já alguém da família já noivou, já teve algum preparamento assim. É uma festa muito bonita, um casamento. E essa figura bíblica que o apóstolo Paulo vai falar, a igreja como noiva de Cristo, né? E eu estava em casa lá refletindo. Eu falei, mas por que o apóstolo Paulo ele vai falar dessa questão?
né, de noiva, de preparação, de tudo isso, né? E para nível de introdução nossa, o judeu, ele tem um costume de escolher a noiva para o seu filho, né? Então, o pai, ele ia lá, assim como fez com Abraão, fez com Isaac, né? Está até no capítulo 24, 2 ao 4 de Gênesis, que ele vai falar assim: disse Abraão ao seu mais antigo servo em sua casa, que governava tudo o que possuía, põe a mão debaixo da minha coxa, para que eu não faça juntar pelo Senhor, para que eu faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais eu habito, né? Então, o judeu tem um costume naquela época, de escolher a noiva para o filho, né? O pai ia lá, escolhia a noiva para o filho, assim como fez Abraão com Isaac. Quando não ia o pai, ele fez esse servo mais experiente jurar que ele não ia escolher pessoa fora do povo deles, que é cananeu. Assim como Deus, o nosso Deus, ele que aponta nós para Jesus Cristo, né? Essa analogia. Então Deus, ele vai lá, aponta, ele que nós como noiva de Cristo, Deus, ele entrega a nós e nós respondemos a esse chamado. Aí depois, no costume deles, é pago um dote, né? Prata ou ouro, né? Aqui depois no texto vai falar que ele leva assim, ouro, prata ali para essa noiva. Então, nós fomos comprados, foi com o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Então, nós fomos escolhidos por Deus, o Pai, e o noivo vai lá e vai entregar esse dote que é o sangue. E depois há uma festa, um contrato que é assinado, a ketubá, né? Que é o quê? É o compromisso da noiva se manter pura, né? Assim como a nossa função aqui na igreja de se manter puro, não pecar. E nós temos a Bíblia Sagrada como o nosso contrato com o nosso noivo que vai nos buscar. Então, depois disso, ela fica esperando o noivo voltar, né? Tem até uma parábola das virgens, que ela não deixa, tem que ficar com azeite ali esperando, e tem que ficar vigilante, esperando esse noivo voltar. Ela anseia pela vinda desse noivo, né? E o noivo, ele não sabe a hora que vai voltar. Só quem sabe a hora que vai voltar é o pai. O pai que sabe. Agora ele sabe porque ele está junto com o pai, né? Então, ela fica ali esperando, se mantendo na santidade, nós aqui, se mantendo na santidade, esperando a volta de Jesus. Então, ele vai fazer essa analogia aí. E a gente vai agora entrar aqui na revistinha para a gente entender um pouco melhor e aprofundar mais. A palavra usada no Antigo Testamento para noiva significa mulher perfeita e completa. Uma mulher que chega à plena perfeição de maturidade e beleza no dia do seu casamento. Essa metáfora ou figura é bem conhecida no Antigo Testamento, quando Deus fala a Israel como a sua noiva. Ezequiel descreve uma linguagem muito vivida, Jerusalém como uma esposa infiel, em contraste com a infidelidade de Deus. Então, quando ele assina o contrato ali, e ele espera uma noiva fiel, o que Deus espera da gente? A fidelidade nossa, né? Nós estamos o pastor sempre fala, a gente tem esse processo de aprendizado, desenvolvimento. Então, é claro que tem certas coisas que a gente pisa na bola aqui. É igual eu falei outro dia, um carro, você vai para a praia, daqui para a praia, o carro não fura o pneu 10 vezes, né? O pecar na nossa vida é um acidente. Furou uma vez ali e tal, você arrumou, tal, e vai indo, vai tocando a vida, até a volta de Jesus. Então, quando Jesus se alegra quando nós se mantemos em santidade, em pureza, em retidão, né? Que um contrato, uma aliança, a gente não espera que, trazendo para o casamento, que deve ser horrível, né? Você está compromissado com alguém e essa pessoa fletar com outra pessoa, né? Então, o Deus, ele não, Cristo, nosso noivo, ele não aceita isso, né? A gente adorar outras pessoas, no caso da noiva, namorar outra pessoa, né? Fletar com outra pessoa. Continuando aqui, no Novo Testamento, João Batista declara que Jesus é o noivo e ele apenas
apenas o amigo do noivo. No livro do Apocalipse, a igreja é descrita como a noiva esposa do Cordeiro. Então, João Batista, ele é o amigo do noivo, ele vem anunciando esse noivo. Se arrependam. Tá? E nós, a noiva, nós como noiva, nós temos amigos também. Né? Nós temos amigos que gostam da gente, que vivem com a gente, né? E que aconselham a gente. Aqui mesmo na igreja tem bastante conselheiros. Você vai andar por esse caminho, você vai fazer isso. Até que o noivo venha, né? E ele está abrindo o caminho ali para o noivo, que é Jesus Cristo. A pureza moral da noiva. Paulo escreve para a igreja de Coríntio, uma igreja cheia de imoralidade e impureza. Afirma zelo por vós com zelo de Deus, visto que vós tem preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Exatamente isso que nós falamos. Nós estamos se preparando para esse noivo. Pode falar, pastor. Assim, o que eu vou falar agora está gravando, né? Então tem que ter toda a cautela. Eu vou falar com muito cuidado. É assim, com todo respeito, claro. Acho que todas as pessoas têm que ser respeitadas, têm que ser cuidadas. Mas vocês observaram quando a Bíblia apresenta Cristo e a igreja em termos de casamento, né? Ela apresenta um casamento heterossexual, monogâmico, né? E um casamento muito organizado, muito funcional, né? Então, esse é o padrão que a Bíblia apresenta. Por mais que nós devemos amar todas as pessoas, respeitar todas as pessoas, a Bíblia apresenta exatamente assim, né? Um casamento entre um homem e uma mulher, um casamento, né, de fidelidade, com compromissos de fidelidade de um ao outro, né? Esse que é o padrão bíblico. É um padrão alto, né, e restritivo. A gente sabe que é restritivo, né? Mas é o padrão que Deus estabeleceu lá no Éden. Né? Então, assim, só para a gente ver como que a igreja apresenta, assim, por mais que nós devemos amar todas as pessoas, respeitar todas as pessoas, não dá para a gente dizer que a Bíblia abre espaço para outro tipo de casamento, para outro tipo de relação. Não dá. Ela é completamente, né, fechada nesse ponto. Era isso só. Amém. E essa questão é tão séria que quando tem infidelidade, quando os povos antigos eles adoravam outros deuses, Deus ele extremamente ciumento no bom sentido, ele castigava esses povos, né? Até eles voltar para a linha ali. Então, voltando aqui para a revista, o que ele espera da gente? Ele espera santificação, preparação completa para ele. Ele espera purificação, lavagem do pecado no seu sangue. Só falta mais um tema aqui na revistinha. E a conclusão, faltam 10 minutos. Eu vou ler essa segunda parte para a gente não passar batido. A pureza doutrinária da noiva. A igreja noiva de Cristo, tem que zelar pela sua pureza doutrinária. Em Coríntios 2, 11 e 3, Paulo expressa sua preocupação a respeito disso, escrevendo ao jovem discípulo Timóteo. Ele alerta: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obediência a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Parece que hoje estamos vivendo dias assim, tantas heresias são pregadas e aceitas pelas igrejas, tanto televangelista pregando as suas próprias teologias em vez de proclamar a palavra de Deus. A ênfase na teologia da prosperidade, etc. Parece que chegamos aos dias dos quais Paulo falou a Timóteo na última carta antes do seu martírio. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se de mestres segundo as suas próprias cobiças e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Então, essa noiva, ela tem que continuar pura, se alimentando de coisas puras. Então, hoje em dia, tem muita coisa aí fora do evangelho, né? Nós temos a Bíblia, temos os ensinos dos apóstolos, temos os profetas, mas para baixo disso tem uma pedra que é angular, que é Cristo, que é base. A base é o ensino dos apóstolos, dos profetas, mas lá embaixo, assim como esse prédio foi construído aqui, que tem essa estrutura toda, o irmão Dionor, o irmão Gerson deve saber melhor que eu, aqui embaixo foi bem estruturado. Embaixo dessa estrutura tem uma pedra preciosa, ele que sustenta essa igreja.
Então, tudo aquilo que é fora dos ensinamentos bíblicos, igual ele está falando aqui sobre teoria da prosperidade, essas coisas, está fora. A noiva ela deve se alimentar ali na pureza da palavra de Deus e esperar esse noivo que está para voltar. E ele vai nos buscar, né? É isso que nós ansiamos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.